tudo bem com vocês? Bom, vamos começar aqui nossa aula matemática, aula 3, função quadrática, beleza? Então hoje a gente vai ver um breve resumo, acho que a aula vai ser mais rápida, sobre função quadrática. Tranquilão? Então vamos começar. Bom, primeiramente vamos ver o que significa função quadrática. Tá? A gente já viu na aula passada função afim, ou função do primeiro grau, né? Que tinha aquele jeitão aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui, né? Um número multiplicando x e forma geral, né? Regra geral, que é o jeitão da função. Termo independente, né? Então, esse aqui a gente chama sempre de termo independente. Vou colocar aqui numa outra cor aqui só para dar um, né? Lembra? Termo independente. E esse aqui a gente chamava até de coeficiente angular. E esse aqui de coeficiente linear. Certo? Então, um número que multiplica o x, coeficiente angular, e o termo independente, coeficiente linear. Isso aqui era a função do primeiro grau, tá? Mas agora a gente vai ver uma função do segundo grau, beleza? Ou função quadrática. A primeira coisa que a gente tem que saber, né? Acredito que a maioria aí já sabe, qual que é o jeitão da função do segundo grau. Então, a função do segundo grau, deixa eu só mudar aqui a cor aqui. Função do segundo grau, ela tem esse jeitão aqui, ó. Ela parece um x ao quadrado mais bx mais c. Então aí já dá para a gente perceber o seguinte, o que determina o grau da função é esse expoente aqui, ó. Quando você não tem esse pedaço, se você tampar esse pedaço aqui, você vai ver que vai ficar uma função do primeiro grau, né? Então quando aparece um x ao quadrado, ela vira função do segundo grau, certo? Tá? Então isso aqui é o jeitão de uma função do segundo grau. Você tem um número multiplicando um x ao quadrado, esse é o principal. Tem que ter um número multiplicando x ao quadrado. Um número multiplicando x e um termo independente. Detalhe, esse número aqui, tá? Esse número aqui, que está multiplicando x e esse termo independente, eles até podem ser iguais a zero. Podem ou não. Então se eu tiver assim, ó, quer ver? Ó, vou colocar aqui ó, uma função do segundo grau completa. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar até um exemplo da apostila aqui. Menos 3x ao quadrado mais 10x menos 7. Isso aqui é uma função de segundo grau completa. Então, eu tenho aqui ó, que o a vale menos 3, que o b vale 10 e que o c vale menos 7, beleza? Certo? Mas eu poderia ter uma função do segundo grau assim, 3x ao quadrado menos 7. Isso aqui seria uma função do segundo grau também, certo? Ou f de x igual a 3x ao quadrado mais 10x, sem o termo independente. Também seriam funções de segundo grau. Nesse caso aqui, o b vale zero e nesse caso aqui, o c vale zero. Entenderam? Tá? Então, por convenção, o a gente vai chamar a sempre aquele número que está multiplicando o x ao quadrado, o b sempre aquele número que está multiplicando o x e o c o termo independente. Beleza? Tá? Isso por convenção. Tranquilo? Certo? Então, vamos lá. Continuando. Você tem aqui equação do segundo grau. Vamos ver aqui, vamos seguindo mais ou menos a apostila. Vamos ver logo o que é importante você saber da equação do segundo grau. Gráfico, tá? Então, como é o gráfico de uma equação do segundo grau, de uma função do segundo grau? É uma parábola, certo? Tá? Então, o gráfico é uma parábola, beleza? Todo mundo sabe que parábola é aquela figura que faz assim ou assim, tanto faz, ela pode estar para cima ou para baixo, mas o gráfico é uma parábola. E aí a gente tem que concentrar no seguinte, isso aqui, né, como a gente está falando de cursinho, vestibular, então vamos entender o seguinte, jamais vai aparecer numa questão de vestibular, principalmente na primeira fase, né, na segunda tudo bem, mas na primeira fase pedir para você desenhar um gráfico, correto? Então não tem, é porque é de marca X, então não tem como desenhar um gráfico, certo? O máximo que acontece é ele te dar uma função, beleza?
Então ele te dá lá uma função qualquer, com números, né, em vez de genérica, e ele coloca lá, alternativa A, o gráfico dessa função é assim, alternativa B, o gráfico dessa função faz isso, alternativa C, o gráfico dessa função faz assim, e aí isso é o máximo que vai acontecer sobre gráficos. Ninguém vai pedir para você desenhar o gráfico, certo? Então, mais importante que você saber desenhar o gráfico é você saber olhar uma função, bater o olho nessa função quadrática e ver, essa função não cruza o eixo x, essa função ela tem a concavidade voltada para cima, essa função tem a concavidade voltada para baixo, essa função tem duas raízes, tem uma raiz. Então, isso é o mais importante, tá? E é isso que a gente vai fazer agora, beleza? Isso que a gente vai falar agora. Então, é bater o olho numa função e saber, essa função acontece isso. Porque aí você já olha as alternativas e sabe qual é o tipo do gráfico. Esse gráfico tem que cortar o eixo x em 2 pontos, em um ponto só, ou não corta. Né? Está virado para cima, a concavidade dele é virada para cima, ou virada para baixo. Né? Então, pode acontecer isso também, certo? Então, tudo isso a gente tem que ver de maneira rápida, certo? Então, o que é importante? Então, para isso, a gente tem que acaba aprendendo a desenhar o gráfico, as particularidades do gráfico, beleza? Então, o que é importante quando você vai fazer o gráfico de uma função quadrática? 3 pontos. Isso, inclusive, eu cobro até quando eu falo sobre isso no primeiro ano do ensino médio, que aí sim, nas nossas provas, cai para o aluno desenhar o gráfico. Mesmo assim, eu só peço esses 3 pontos. Ou se ele quiser colocar 10 pontos, ele pode colocar, mas esses 3 tem que estar lá, certo? Quais são esses 3 pontos? Primeira coisa, raízes, o vértice e a intersecção com o eixo Y, tá? Beleza? Ficou fácil isso? Não. Então, olha aqui, ó, vamos tentar fazer aqui, ó, deixa eu fazer aqui uma, uma reta assim, uma reta assim. Vamos colocar aqui um plano XY, tá? Então, imagine que aqui seja o plano XY, beleza? Então, aqui seria a reta X, aqui a reta Y. E aí você tem uma parábola, vou botar ela bem tradicionalzona aqui, ó. Vou botar numa outra cor aqui, ó. Parábola faz isso aqui, ó. Vem aqui, certo? Então, o que eu estou pedindo aqui, ó? Esse ponto aqui, então são as coordenadas desse ponto, tá? Aqui ficou pequeno, mas aqui, né, prolongaria aqui. Então ele tem duas coordenadas que eu vou chamar de x vértice e y vértice. Isso são as coordenadas do vértice. Vou até colocar aqui do lado, ó. X vértice e y vértice. Nada mais é do que a coordenada desse ponto. Então é o x e o y que vai determinar esse ponto vértice, beleza? Outra coisa importante, esses 2 pontos, que são as raízes. Então, repare, raízes são os pontos onde cruza o eixo x, certo? Quem ainda não entendeu isso, aprenda agora. Raízes é onde a parábola cruza o eixo x, sempre foi, certo? Ou seja, esses 2 pontos vão ter a coordenada y igual a 0. Então, eu vou chamar aqui de x1 e 0 e o x2 e 0 ali, certo? Então, são esses 2 pontos, onde a coordenada y vale 0, certo? E aí a gente acha 2 pontos, geralmente pela fórmula de Bhaskara, você acha x', x2', lembra? São as raízes dessa equação, beleza? E o outro ponto seria esse ponto aqui, que é a intersecção com o eixo y, ou seja, é onde o x vale 0, tá? Só tem a coordenada y. Se você souber achar isso aqui, você consegue fazer um esboço de qualquer gráfico, né? De um gráfico de qualquer parábola, de qualquer função do quadrática. Então lembre-se, raízes, vértice
e a intersecção com o eixo y. Então, importante você saber essas duas coisas, certo? Tá? Então, continuando, vamos lá. Vamos fazer aqui raízes, tá? Raízes. Raiz é o mais fácil de achar, porque a gente já viu. Como é que a gente acha as raízes? A gente sabe que raiz é quando y vale zero, não é isso? Então a gente sabe que quando a gente tem f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, isso aqui é uma função quadrática, e a gente sabe também que f de x é a mesma coisa que y, não é? Mesma coisa que y, tá? Então é só igualar esse y aqui a zero. Então você vai ter que ax ao quadrado mais bx, mais, só para ficar mais bonitinho, né? O zero fica aqui, né? Você iguala a zero. Ó. Então o teu x vale zero agora. Ó. O x vale zero, beleza? E se o x vale zero, o y vale zero, não é o x, o y vale zero, né? Então se o y vale zero, isso aqui virou o quê? Agora sim, virou uma equação do segundo grau, beleza? E equação do segundo grau a gente já sabe como é que a gente resolve, por Bhaskara, não é isso? Tá? Ah, posso fazer soma e produto? Claro, pode fazer soma e produto também, mas teoricamente Bhaskara, beleza? Então tem essa função. Eu quero achar as raízes dessa função, certo? Então a gente já sabe que para achar as raízes a gente tem que transformar essa função do segundo grau numa equação do segundo grau, certo? Então isso aqui é importante. Deixa eu dar uma apagada aqui nessa parte aqui, para não atrapalhar a gente. Então, primeira coisa, a gente pega a função, transforma a função numa equação do segundo grau, como a gente fez aqui agora. Né? O ideal, quem ainda não tem tanta segurança na fórmula de Bhaskara, sempre erra, nunca chega no resultado, é você separar aqui, A é menos 3, B vale 10 e o C vale menos 7. E aí você vai jogar na fórmula. Primeira coisa, eu sempre falo para os alunos, primeiro passo, só substituir valores. A gente sabe que a fórmula de Bhaskara, né? Para quem não sabe ainda, né? Menos B mais ou menos raiz quadrada b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso sobre 2a, certo? Então, primeiro passo só vai substituir valores. Então, vou colocar aqui, eu estou olhando para a fórmula, menos o b. Quanto que vale o b? 10. Mais ou menos, raiz quadrada. b ao quadrado, 10 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, mas o a vale menos 3. E o C vale menos 7. Então é isso que eu vou colocar ali. Tudo isso sobre 2 vezes o A, que é menos 3. Certo? Então repare que eu não calculei nada, não fiz jogo de sinal, eu só substituí as letras por esses valores aqui, pelos 3 valores do A, B e C correspondentes. Então o primeiro passo é só esse. Tá? Agora vamos começar a pensar um pouquinho. Ó. Menos 10, mais ou menos. Bom, isso aqui vai dar 100. 100, menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 7 dá 84. Isso aqui tudo dividido por menos 6. Agora sim, ó. Agora eu posso já... Isso aqui, 100 menos 84 dá 16, raiz quadrada de 16 é 4. Então é menos 10 mais ou menos 4 sobre menos 6. Beleza? Vou passar a reta aqui para a gente continuar aqui, ó. Então você vai ter dois valores, lembra? Menos 10 mais 4, que dá menos 6 sobre menos 6, que vai dar 1. E menos 10 menos 4, que dá menos 14 sobre menos 6, que isso aqui dá 7 terços. Certo? Ó, 1 e 7 terços. Essas são as duas raízes. Agora vamos interpretar isso. Repare que, olha a fórmula aqui, ó, que a gente nunca usa isso aqui, ó. Mas tem um x aqui na frente, ó. Eu estou achando valores para x, então eu chamo isso aqui de x', lembra? E x duas linhas. Por que eu chamava isso aqui de x e x? Por que eu não mudava as letras? Porque justamente para não confundir. Isso aqui são coordenadas x das raízes, certo? Então, ou seja, se eu agora, eu sei que
na minha reta x aqui, ó, na minha reta x, o ponto 1, a parábola passa pelo ponto 1 e passa pelo 7 terços. 7 terços é 2, alguma coisa, então é para cá, 7 terços. A parábola passa por aqui. Então eu já sei isso. Agora também nem não sei se a parábola faz isso ou se a parábola faz isso, certo? Por enquanto não sei. Muitos já sabem, mas a princípio aqui eu só calculei as duas raízes. Eu sei que a parábola passa por esses dois pontos, que são as raízes. Então quais são as coordenadas desse ponto, gente? Isso aqui que é importante, muita gente não se liga nisso, ó. Quais são as coordenadas desse ponto aqui? É 1 e 0, e esse ponto aqui, 7 terços e 0, certo? Essas são as raízes dessa equação. 1 e 0, 7 terços e 0. Beleza? As coordenadas do ponto, o y vale 0. Tá? Então eu vejo gente chegando aqui nesse resultado dizendo que a raiz é isso aqui, ó. Ó, tá errado, tá? Então as raízes é 1 e 0 e 7 terços e 0. Essas são as coordenadas das raízes da equação. Falou em raiz é onde a parábola cruza o eixo x, ou seja, é onde o y vale 0. Nunca esqueça disso. Tranquilo? Continuando então, ó. Apagando. Continuando no mesmo exemplo, tá? Então nós temos ali, ó, f de x igual menos 3x ao quadrado mais 10x menos 7, tá? Agora eu quero saber, já achei as raízes, o vértice. Agora vamos calcular o vértice, tá? Então, o vértice, aí na apostila diz assim, ó, você tem duas, né, o x-vértice, duas formulazinhas para achar, né? O x-vértice é sempre a fórmula menos b sobre 2a, e o y-vértice, que é menos delta sobre 4a. Lembrando sempre que o delta é b ao quadrado menos 4ac, né? O que vai dentro ali da raiz quadrada na fórmula de Bhaskara, beleza? Repare o seguinte, podemos usar aqui, é fácil porque o delta a gente já calculou na outra lá, certo? Já vimos que dá 4, né? Então já podemos usar o delta direto aqui, ó. Então aqui vamos fazer primeiro x vértice menos b, então é menos 10 sobre 2a, 2 vezes menos 3. Beleza? Então vai ficar menos 10 divididos por menos 6. Isso aqui dá 5 terços. Positivo, menos com menos dá mais. Fechou. E o y-vértice? O delta eu já calculei lá que deu 4, lembra? Dava raiz de 16, 100 menos 84, né? 16, raiz de 16 dá 4. Então, o delta dá 4, então fica menos 4, dividido por 4 vezes o A, que é menos 3. Claro que eu posso cortar esse 4 com esse 4, vai ficar menos 1 com menos 3, e vai ficar 1 terço, beleza? Tá? E aqui sim, aqui eu estou achando as coordenadas de um único ponto. Então, o vértice, você tem 5 terços e você tem 1 terço, tá? Esse aqui é o x-vértice e esse é o y-vértice. Tranquilo? Tá, então achei o x-vértice e achei o y-vértice. E o próximo passo seria a gente achar ponto de intersecção. Esse é o mais simples. Então repare só, f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 10x menos 7, né? Intersecção com o eixo y. A gente sabe, tá? Se você pegar aqui um gráfico, a gente sabe que quando eu tenho um ponto no eixo y, esse aqui é o eixo y, né? A coordenada x dele vale 0. É um 0 e um y qualquer, certo? Então, basta eu pegar o x e jogar 0 no lugar do x, ou seja, nada mais é que o f de 0, certo? É o f de 0. Então, como que eu calculo f de 0?
fica menos 3, que multiplica 0 ao quadrado, mais 10, que multiplica 0, menos 7. Eu sei que se eu fizer isso, isso aqui vai zerar e isso aqui também vai zerar. Então, o que vai sobrar no final das contas? Você vai chegar na conclusão que o f de 0 é menos 7. O que significa isso? Que quando x é 0, temos y igual a menos 7. Ou seja, esse ponto aqui pertence, né, àquela função, né, essa função aqui de cima. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, passa lá no menos 7, lá embaixo. Essa parábola está fazendo assim. Por que eu sei que está fazendo assim? Porque o vértice é positivo, né? São dois números positivos. Então, x é positivo e y é positivo. Está no primeiro quadrante aqui. As duas raízes são positivas, que é o 1, né? 1 e 5. Né? O vértice positivo, primeiro quadrante. As duas raízes positivas. E aqui é menos 7, então essa parábola ela está com a concavidade voltada para baixo. Você pode fazer aqui, até não sei se tem na apostila de vocês, tem lá aquele quadrinho, que é muito interessante. Porque a gente sabe que quando a gente vai fazer Bhaskara, né, mais ou menos raiz quadrada, b ao quadrado menos 4ac, ou melhor, vamos colocar aqui como delta, né? Colocar o delta sobre 4a. Isso aqui é a fórmula de Bhaskara, não é isso? Opa, isso aqui é a fórmula de Bhaskara. E a gente sabe que quando o delta é igual a zero, né, você só tem um único x. Quando você tem o delta maior do que zero, aí você tem x' e x duas linhas, óbvio, né? Porque você vai ter menos b mais um número, menos b menos o delta, né? A raiz quadrada do delta. Se isso aqui for zero, gente, se for zero, né? Se o delta é zero, por que dá só um número? Porque vai ficar menos b mais zero sobre 4a e menos b menos zero. Então, repare que esse mais zero e menos zero não influencia em nada, dá um valor só. A gente diz que ele tem duas raízes iguais, lembra? Vocês aprenderam isso. Quando dá uma raiz só, a gente diz que são duas raízes iguais, duas raízes distintas, no caso do delta maior do que zero, né? Que aí você vai ter menos b mais um número, menos b menos esse número, então vai dar dois valores diferentes. E se o delta for menor que zero, a gente sempre aprendeu assim, né? Não existem raízes reais. Né? Então não há raízes reais, certo? Então quando o delta é menor do que zero. Então o que significa isso na nossa parábola? Significa o seguinte, ó. Significa que quando o delta é maior do que zero, a nossa parábola vai cruzar em dois pontos. Você vai ter duas raízes, ó, certo? X' e x duas linhas. Quando o delta é igual a zero, você só vai ter um único ponto, que é o x. E quando o delta é menor do que zero, então cuidado, isso aqui é importantíssimo. Delta menor do que zero não quer dizer que não exista parábola, existe. Só não tem raiz, a parábola está todinha lá. Só não cruza o eixo x. Beleza? Tem a parábola certinha, tá lá. Concavidade pode ser para cima ou para baixo, a gente já vai ver. Né? E só não cruza o eixo x, só não tem raiz. Mas o resto tem tudo, beleza? Tranquilo? Então, isso aqui já é um macetinho legal. Fez o delta, delta deu maior que zero, já sabe que tem duas raízes, igual a zero, uma raiz. Então, beleza? Você já pode interpretar assim também. Outra coisa interessante é o seguinte, ó. Quando você tem, esse é um macete importantíssimo, né? Ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Quando a é maior do que zero, a parábola é voltada para cima, e quando a é negativo, a parábola é voltada para baixo. Lembra que aquele exemplo que a gente pegou era menos 3x ao quadrado e a parábola voltada para baixo, né? A concavidade. Concavidade para baixo, concavidade para cima. Beleza? Tá? Então, fazendo isso, né? A gente chega naquele quadrinho que tem lá na apostila de vocês, aquele resumão
na página, na página 3, né? Onde ele coloca ali um quadro, então ele coloca aqui, ó, o delta, opa, ficou feio esse delta, vamos lá, o delta maior do que zero, o delta igual a zero e o delta menor do que zero, certo? Então repare que aonde e aqui o A, né? Ó, vou colocar assim, o A maior do que zero, o A positivo e o A negativo. Então repare que, ó, quando o A é positivo, a concavidade é para cima. O delta maior do que zero cruza em dois pontos, tem duas raízes. Delta maior do que zero cruza em dois pontos, tem duas raízes. Mas como o A é negativo, então a concavidade é para baixo. Delta igual a zero, só cruza em um ponto. Ó, repare, só cruza em um ponto. Se o A é maior que zero, a concavidade é para cima. E se o A é menor do que zero, a concavidade é para baixo. Certo? A delta é menor do que zero, não tem raiz. Não tem raiz. Mas existe aqui, ó, concavidade para cima e aqui a concavidade é para baixo. Entendido isso, gente? É mais ou menos aquele quadrinho que está lá, que ele fez ali. Beleza? Então até aqui, tranquilo, né? Bom, para finalizar então, vamos resolver aqui os 4 exercícios que tem para a gente fazer, né, da aula. O primeiro exercício pede para você, dado uma função real quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c, então ele coloca lá a função na fórmula genérica, né? Com a diferente de zero, claro que se o a for igual a zero, nós não teremos uma função do segundo grau, né? Obtém a abscissa do vértice. O que é a abscissa, gente? Quando você tem um ponto qualquer, no caso o vértice, né? Você tem lá o x vértice e o y vértice. Isso aqui é a abscissa. E isso aqui é a ordenada. Né? Junto, eles formam as coordenadas do vértice. Então, as coordenadas de um ponto são a coordenada de um ponto, né? As coordenadas de um ponto, ela é formada por abscissa e ordenada. Tá? Abscissa é o x e ordenada é o y. Então ele quer que você ache a abscissa do vértice, né? A gente sabe que a abscissa, x vértice, é menos b sobre 2a. Ele quer que você demonstre, ele quer que você chegue aqui, ó. Certo? Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Bom, aí é o seguinte. Antes eu só quero mostrar uma coisa que eu já apago. Quando você tem a parábola ela é simétrica. O que significa isso? Se eu tenho os dois pontos aqui, que são as raízes, x1 e x2, com certeza o meu x vértice está bem no meio delas. Tá? Então, exemplo aqui, ó, vamos pegar aqui um exemplo, olha só. Se eu tenho uma parábola que aqui é 4 e aqui é 10, tá? Como que eu faço para achar esse ponto que está bem no meio? Opa. Esse ponto que está bem no meio aqui. Como que eu faço para achar esse ponto? É simples, olha só. Esse ponto aqui. É simples. Esse ponto é a média aritmética. Tá? Ó, isso aqui é igual a 7. Então, repare que você tem aqui 4, 5, 6, o 7, e depois 8, 9 e 10. Está bem no meio, tem 3 para lá e 3 para cá. Então, quando você quer achar o valor que está bem no meio, você faz a média aritmética desses dois aqui. Então, dessa maneira, fica fácil. Aí, como fácil se eu não tenho os números, né? Se eu tivesse o número, era bem fácil. Mas, como eu não tenho os números, mas eu sei o seguinte, que quando eu acho o x', o x1 e o x2, o x1 é menos b mais raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2a. E o x2 é menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a, não é isso? Quando você está calculando a fórmula de Bhaskara, um é mais, outro é menos, as duas raízes.
Então, eu vou fazer a média aritmética disso. Ou seja, eu vou pegar esse, vou somar com esse, e o resultado disso aqui eu vou dividir por 2 ou multiplicar por meio, é a mesma coisa, beleza? Quando eu somar isso aqui, já está com o mesmo denominador. Ó, eu até botei muito grande aqui, peraí. Dois A aqui. Isso aqui, com certeza, esse aqui, ó, vai simplificar com esse, certo? Então, você vai ter menos B com menos B, menos 2B, vezes meio, certo? Beleza? Repare que a hora que eu multiplicar aqui, esse 2 vai cortar com esse 2, e eu vou ter menos B sobre 2A. Perfeito? Tá? Então, isso aqui é o x-vértice. Esqueci de colocar aqui no começo. O x-vértice é a média aritmética. Tá? Então, eu vou somar as duas raízes, né? E dividir por 2, que é multiplicar por meio, é a mesma coisa. Então, somo e divido por 2. Somei, dividi por 2, menos b sobre 2a. Chegamos aqui no x-vértice, beleza? Tranquilo, né? O próximo é o seguinte, mesma coisa. Exercício 2, né? Deixa eu apagar aqui. Exercício 2. F de x. Só que ele quer que você ache o y-vértice. Tá? O y-vértice. Então, o y-vértice, a gente sabe que para você achar o y, você tem que calcular o f de x. F de x é a mesma coisa que y, né? Tá? Então, o f de x vértice, o resultado disso vai dar o y vértice. Tá, mas como que é o f de x vértice? Vai ser a vezes x vértice ao quadrado, mais o b vezes o x vértice, mais o c. Concorda? Beleza? Então, tá? Só que é o seguinte, olha aqui, ó. Só que o meu x-vértice é menos b sobre 2a. E é isso que eu vou jogar ali, ó. Então, vai ficar a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a mais o c. Então, continuando, a vezes menos ao quadrado vai ficar mais. Então, vai ficar b ao quadrado em cima, embaixo vai ficar 4a ao quadrado. Mais, aqui, mais com menos vai ficar menos. Então, aqui vou até apagar aqui, vai ficar menos. E aqui vai ficar b ao quadrado e 2a embaixo, mais o c, certo? Continuando, esse a dá para cortar com esse a ao quadrado aqui. Então, vai ficar b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a mais o c. Continuando aqui do ladinho aqui, ó, para a gente não perder essa tela. O mínimo vai ser 4a. Então, 4a dividido por 4a vai dar 1. 1 vezes b ao quadrado, menos 4a dividido por 2a dá 2. 2b ao quadrado. E 4a dividido por 1 dá 4a vezes c, mais 4ac. Beleza? Então, isso aqui você vai ficar da seguinte maneira. Ó. Menos 2b ao quadrado mais b ao quadrado é menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. Beleza? Só que se eu colocar em evidência aqui em cima o menos, eu vou ter b ao quadrado menos 4ac sobre 4a, não é isso? E isso aqui vai dar menos delta sobre 4a. Esse seria o y-vértice, tá? Então, resposta final aqui, vamos colocar aqui, ó, y-vértice igual menos delta sobre 4a, beleza? Tá? E a gente chegou ali usando o x-vértice como menos b sobre 2a. Tranquilo? Tá? Então, esse é o segundo problema, então. O terceiro já é para usar isso, então é mais fácil. Tá? O terceiro exercício diz o seguinte, vamos lá.
terceiro exercício diz para você achar, vou pegar aqui rapidinho, obtenha as coordenadas do vértice e o conjunto imagem. Então você tem ali f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 6x menos 1. Obtenha as coordenadas do vértice e o conjunto imagem. Vamos falar de conjunto imagem. Primeiro vamos usar as coordenadas do vértice. X vértice a gente sabe que é menos b sobre 2a, então é menos 6 sobre 2 vezes a, que é menos 2. Isso aqui vai ficar menos 6 com menos 4. E a gente acaba achando aqui 3 meios ou 1,5, mas pode deixar 3 meios. Esse é o x vértice. Beleza? Tranquilo? Existem duas maneiras de você achar o y vértice. Uma é você fazer menos delta sobre 4a, né? Como você já está acostumado. Ou a outra também, aqui vai dar, eu acho que o mesmo trabalho, tá? Mas quando dá um número inteiro, aqui no caso não deu um número inteiro, tá? Mas quando dá um número inteiro, tá? Só lembrando que aqui é b, né? Aqui é b e aqui é 6, porque menos 6. Quando dá um número inteiro, eu costumo calcular assim. Em vez de calcular menos delta sobre 4a, eu faço o f de x vértice. Tá? No caso aqui seria menos 2 vezes 3 meios ao quadrado, mais 6 vezes 3 meios, mais, menos 1. O problema é que fração acaba dando um trabalhinho também. Mas mesmo assim, eu acho que é mais tranquilo de fazer isso aqui, ó, 9 quartos. Mas aqui você vai cortar esse 2 com esse 6, vai ficar 3. 3 vezes 3, 9, menos 1. Isso aqui vai cortar aqui, vai ficar 2, menos 9 meios, mais 8. Então, isso aqui dá menos 9 mais 16. Menos 9 para mais 16. Isso aqui dá 7, né? 7 meios. Tá? Lembra como é que a gente faz isso aqui? Eu já falei para vocês aqui, ó. Não sei se eu comentei com você. 2 vezes 8, 16. Menos 9 mais 16 dá 7. Beleza? Então faça assim, ou tira o mínimo e tal, dá o mesmo resultado. Então você achou que o vértice. O vértice é 3 meios e 7 meios. Tá? Ou 1,5 e 3,5. Tá? Na parábola, aí estaria o vértice. Tá? Agora, gente, é o seguinte, como que eu acho o conjunto imagem? Então, repara o seguinte, vamos lá. Imagem. Imagem. Repare que quando eu tenho a parábola, gente, imagens, qualquer função, a imagem é a sombra que essa função, que esse desenho, então a função pode ser uma parábola, pode ser uma reta, não interessa. A sombra que esse desenho fizer no eixo do y é a tua imagem. Entendido? Então, se eu tenho aqui, não interessa, tenho aqui qualquer uma função que faz isso aqui, certo? Imagine que eu estou projetando toda ela no eixo y. Concorda comigo que você vai ter, ó, você vai ter desse ponto aqui, uma sombra vai fazer assim, ó. Se aqui continua para o infinito e aqui continua subindo para o infinito, isso aqui vai subir para o infinito. Então a tua imagem vai ser desse ponto para o infinito, para o mais infinito. Certo? Beleza? Se for para baixo, desse ponto para menos infinito. Se a curva fizer para baixo, certo? Mesma coisa. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque no nosso caso ali, a gente chegou no seguinte ponto. A gente chegou no vértice, que é 1,5 e 3,5. Esse é o vértice, certo? Ou seja, a minha parábola, como a é negativo, porque lá é menos 2x ao quadrado, então eu sei que ela passa por esses pontos aqui, mas ela é voltada para baixo, porque o a é negativo, certo? Então a minha imagem... Não, peraí. Falta tudo.
câmbio eu desligo. Então, no nosso exercício, a gente já calculou que o vértice é 1,5 e 3,5. Não é a raiz, não são as raízes, isso é o vértice. Ou seja, na nossa parábola, tá? Na nossa parábola, vamos colocar aqui, ó. Na nossa parábola, certo? Vou colocar aqui mais para cá. Na nossa parábola, nós temos que aqui, ó, 1,5, vamos colocar aqui mais ou menos 1,5 e aqui 3,5, tá? Então nós temos aqui, mais ou menos, né, gente? Aqui é o vértice, beleza? Aí é o vértice. Mas como a minha função começa com menos 2x ao quadrado mais blá blá blá, isso aqui que me interessa, ó. Por quê? Porque isso aqui significa o quê? O A é menor do que zero. Ou seja, a minha parábola, ela é voltada para baixo, certo? Mas quais são as raízes? Não sei. Não sei, não me interessa. Não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo a imagem. A imagem, lembra? Imagem, ó, é o que você vem, a sombra que essa parábola vai fazer aqui no eixo Y. Beleza? Isso daqui é a imagem, tá? Então, olha a facilidade agora. Com isso, você chega na conclusão que a minha imagem, vou colocar aqui em preto, certo? Sempre lembrando, imagem é a sombra mesmo, como se fosse fazer uma sombra no eixo Y que está aqui, tá? Então, a minha imagem, ela vai do 3,5 até o menos infinito. Essa é a minha imagem. Beleza? Ela vai para lá infinitamente. E aqui a gente sabe que é menos infinito. Beleza? Então, com isso a gente faz o exercício número 3. Tá? Que ele pediu para calcular o vértice, 1,5 e 3,5, e a imagem, que vai do 3,5. Ou, lembrando que você sempre pode usar 7 sobre 2. Aqui também, tá? Pode ficar 7 sobre 2 a menos infinito. Tanto faz. Beleza? O exercício 4 diz o seguinte, gente. Vamos lá para o exercício 4. Uma parede de tijolos será usada como um dos lados de um curral retangular. Para os outros lados, iremos usar 400 metros de tela de arame, de modo a produzir uma área máxima. Determine as medidas do curral e a área máxima que ele pode ter. Então, olha só, vamos tentar desenhar o seguinte aqui, ó. Ó, você tem aqui uma parede, tá? Então, aqui você tem a parede, que você não vai usar como arame, né? Para fazer o curral. Você só vai usar arame aqui, aqui e aqui, fazendo um retângulo, certo? Então, retângulo, os lados são iguais, embora não pareça, tá? Realiza. Imagina que são iguais aqui. Então, aqui você tem, a maioria faz assim, e aí acaba errando, ó. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Aí eu sei que x mais y tem que ser 400 e a área máxima que ele quer é x vezes y. Não está errado, dá para ir por aí, tá? Eu já prefiro fazer da seguinte maneira, olha só. Eu já prefiro fazer da seguinte maneira. Apago aqui, apago aqui, apago aqui. Vamos só construir de volta aqui o nosso curralzito. Tá? Você achou que tá? Vamos fazer um mais bonitinho aqui, rapidinho. Pegar um aqui, ó. Então aqui vai ser assim o curral, ó. Pá, pá. Beleza? Melhor, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, tudo bem, eu vou colocar x aqui. X aqui. X aqui. Mesmo valor. Aqui eu vou colocar 400 menos 2x, porque a soma dos três tem que ser 400. Então, se aqui eu já usei x, aqui eu usei x, aqui é o que sobrou, 400 menos 2x, certo? Eu acho muito mais fácil, porque a área máxima, a área vai ser o quê? 400 menos 2x vezes x. Essa é a área, entenderam? Que é esse lado vezes esse. Ó. A área é esse vezes esse, certo? E aí você vai ter, então, que a área que eu vou chamar de y
essa área vai ficar 400x menos 2x ao quadrado. Isso aqui, certo? Então, que legal, função de segundo grau, vou achar as raízes. Não, a maioria erra nisso, gente. Por isso que eu estou falando assim, os problemas que envolvem função de segundo grau, na maioria, são muito fáceis. O problema é a interpretação, tá? Repare o que ele quer. Isso aqui é a área, y é a área. O que é a área máxima? É o y. Lembra que você tem aqui, ó, você tem uma parábola voltada para baixo, porque essa parábola aqui, ó, vamos colocar ela na ordem correta. Ficaria assim, né? A e o B. Esse aqui é o A e esse é o B. O A é negativo, então ela é voltada para baixo, certo? Voltada para baixo. Ela não tem o C, não tem o C. O C vale zero, então ela passa pelo ponto zero. Por isso que eu botei ela passando pelo zero aqui. Repare que o Y são esses valores aqui, ó. Aonde que está o Y máximo, gente? Não é aqui? E esse aqui, como é que eu chamo esse ponto? Não é Y vértice? Certo? Então, se ele quer a área máxima, a área é o Y. E esse aqui é o X vértice. Agora, cuidado. Ele pede a área máxima ou ele pede o valor do X para chegar na área máxima? Não, ele pede a área máxima, se eu não me engano, né? Ó, cadê? Vamos ver. O que ele está pedindo ali? Determine as medidas. Então, ele quer saber o X, ele quer saber a medida. Ele quer saber, ó, isso. Se eu souber esse, eu vou saber esse e vou saber esse aqui. Então, eu tenho que achar o X, porque ele não quer a área máxima, certo? Ele quer as medidas do curral para se obter a área máxima. Ele não pediu a área máxima. Então, esse ponto, gente, por que eu falo isso? São valores totalmente diferentes, mas lá nas alternativas ele vai colocar os dois valores, vai colocar o valor da área máxima e vai colocar o valor do X. Certo? Então, cuidado com isso, que aí você vai errar. Então, ele não está pedindo a área máxima, ele está pedindo o valor dos lados aqui, das medidas do curral, para que tenha a área máxima. Beleza? Então, repare o seguinte, na verdade ele vai querer o quê? Esse valor aqui, que é o valor do X para que o Y seja máximo. Né? E aí eu vou estar achando esse X aqui, que esse X vértice nada mais é do que esse X aqui. Tá? Então você vai ter X vértice é menos B sobre 2A, porque quando aqui for X vértice, aqui é Y vértice, né, gente? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Quando aqui é vértice, aqui o resultado é o vértice. X vértice, o resultado é o Y vértice. Então, eu quero X vértice. Beleza? Então, menos B sobre 2A, eu vou ter menos B sobre 2A. Isso aqui vai dar 100. Tá? Então, as medidas do curral. Eu tenho aqui um curral. Ó, aqui a parede. Aqui vai ser 100. Aqui vai ser 100. E aqui 400 menos 200. Aqui vai ser 200. Para fechar os 400 metros. Tá? Essas são as medidas do curral. 100 por 200. 100 por 200. Metros, centímetros, sei lá. Mas acho que é centímetros, né? Beleza? Centímetros não, quer dizer metros, né? Beleza? Tá? Então, medida 100 por 200. Tá? Vai ser a maior área que ele vai ter. Tranquilo? Valeu, gente. Já ficou muito demorado. Vamos encerrar aqui. Próxima aula. Se não tiver dúvida, eu vou continuar com teoria. Ninguém está perguntando nada. É porque estão fazendo todos os exercícios. Certo? Se ninguém perguntar, a gente continua com a teoria. Né? E a gente pode marcar para usar o Google Meet, que é onde eu fico à disposição, ao vivo, né? Vocês entram ao vivo, a gente conversa e vocês tiram dúvidas. Podemos marcar um horário, estamos vendo isso ainda, certo? Vou tirar algumas dúvidas sobre esse aplicativo ainda, mas é no próprio Google, onde tem o Google Sala de Aula, tal, tem o Google Meet, tá? Você liga lá a sua câmera, entra e eu fico à disposição de tal horário até o horário, a gente vai combinar um horário. E quem tiver dúvida vai entrar nesse horário e vai me perguntar e eu vou respondendo. Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Até.